tudo bom com vocês? Aqui para mais uma aula de História para o 7º ano, dando continuidade, ao nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre a presença do Islã em Gana. Vamos lá. Em Gana, o rei recebia o título de Gana e era visto como o elo entre os deuses e os homens. Ele liderava um poderoso exército e ocupava o topo de uma sociedade hierarquizada. Sacerdotes, nobres e funcionários cuidavam da administração do reino. O Islã começou a crescer no reino de Gana por volta do século XI, divulgado pelos maraboutos, encontrou um maior número de adeptos entre os funcionários da corte, letrados e intelectuais que assessoravam o Gana. Eles passaram a utilizar a escrita árabe na administração do reino e nos negócios. A religião e a cultura islâmica contribuíram para fortalecer o poder real e para agregar diferentes povos sob o domínio de Gana, como tuaregues, malinques, fulas, songais, mandes, tuculores e soninques. Por meio da Sharia, o código de lei dos muçulmanos, da cultura e da língua árabe, todos se identificavam como irmãos em Maomé. Com isso, o Islã transformou-se em uma religião de Estado, ainda que o próprio rei não tenha se convertido e muitas crenças e rituais tradicionais tenham se mantido na região. Gana atual. A República de Gana localiza-se no Golfo da Guiné e é um dos países mais prósperos e estáveis politicamente da África subsaariana. A exportação de cacau e de madeira e a exploração de ouro e outros minérios são as atividades econômicas mais importantes do país. Em Gana, o respeito às instituições democráticas atrai importantes investidores externos, como a China. No entanto, o país ainda sofre com graves problemas estruturais, saneamento básico, precário e altas taxas de analfabetismo e desemprego. Entre os séculos XVI e XIX, o território onde hoje se localiza Gana era conhecido como Costa do Ouro, região muito valorizada e explorada por europeus. No século XIX, a Costa do Ouro foi dominada por ingleses, que extraíam grande quantidade de ouro das minas da região. Em 1954, a Costa do Ouro tornou-se independente e adotou o nome de Gana. Segundo o líder da luta de independência, Kwame Nkrumah, Gana foi o nome escolhido para o novo país por razões históricas, embora não haja coincidência territorial entre Gana e o Reino de Gana. O reino ficava mais ao norte do atual país, entre os rios Níger e Senegal. Eu recorri ao nome de Gana porque está profundamente enraizado na história da antiga África Ocidental, porque fala na imaginação da juventude. É preciso celebrar a grandeza e os feitos de uma civilização que os nossos antepassados fizeram expandir muitos séculos antes da penetração europeia e do seu domínio ulterior sobre a África. Tá? Esse aí é um resumo de Gana atual. Então vamos falar agora sobre o Império do Mali. A mesma região que se desenvolveu o Reino de Gana floresceu entre os séculos XIII e XIV um império mais rico e poderoso, o Império do Mali. Esse reino era habitado por vários povos, sendo os malinquês ou mandingas o grupo principal. Eles falavam a mesma língua do povo de Gana e também adotaram a cultura e a religião do Islã. Os governantes recebiam o título de Mansa, ou Mansá. Tá? Viajantes árabes relataram a história de alguns soberanos que ficaram famosos, como o Sundiata, fundador do reino e responsável por centralizar diversos grupos maniqueis sob seu poder, e Mansa Musa, que organizou o império em províncias, reformou o exército
e ampliou a extensão do reino. O relato do escritor árabe Al-Umari narra a história de rica peregrinação à Meca de Mansa Musa, que percorreu o deserto carregado de ouro e presentes. O comércio, o controle das rotas caravaneiras transsaarianas e principalmente a cobrança de taxas sobre produtos como ouro, sal, escravos, marfim e nós de cola eram fundamentais para a manutenção do Estado, da corte e do Mansá. Com a arrecadação proveniente do comércio e das taxas, o Mansá obtinha cavalos para o exército e comprava tecidos e artigos de luxo como forma de demonstrar seu poder. A população em geral não era favorecida pela riqueza do comércio transsaariano, exceto pelo sal, indispensável na sua alimentação. Os súditos viviam em vilarejos, em casebres feitos de barro. Cultivavam milhete, sorgo, inhame, algodão e feijão. Criavam animais, como bois, camelos e cabras. Pescavam, teciam e produziam objetos artesanais, como cestas e potes. Bom, aí está um resuminho tanto do pessoal lá de Gana, como do Império de Mali, para vocês, tá bom? Na próxima aula nós vamos terminar aí o capítulo com mais 2 povos ali. Mas no final agora do vídeo, eu vou colocar 2 fotos, 2 imagens para vocês, tá? Uma escultura em terracota encontrada em um túmulo em Degené, no Mali, tá? Essa peça é datada do século 13, 14. E um mapinha, um detalhe do Atlas Catalão de 1375, atribuído a Abraham Kreskes, tá? O mapinha ali da região, como eles viam, é mais ou menos a época, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso melhora o nosso canal, ajuda o nosso canal e também a divulgar o nosso canal, tá bom? Então, até a próxima aula.